Olá pessoal, bem-vindos de volta. Agora a gente vai para a terceira parte da aula sobre grandezas vetoriais. Essa terceira parte é bastante importante porque nós vamos agora aprender o método algébrico de soma de vetores. Vamos analisar esse seguinte problema aí. Eu tenho dois vetores, eu tenho um vetor A, que tem um módulo de 8 newtons, então ele tem intensidade de 8 newtons, a direção dele é horizontal, o sentido é para a direita. Eu tenho um vetor B de módulo 10 newtons, que tem uma orientação de 30 graus. O que é orientação de 30 graus? Se eu colocasse no plano cartesiano, ele estaria no primeiro quadrante, porque eu começo a medir ângulo a partir do semi-eixo x positivo. Lembram disso lá da primeira aula? Ó, tem um plano cartesiano aqui. Opa, ficou meio torto, mas o que importa é que vocês entendam o conceito. Exatamente no x positivo, em cima do x positivo, tá? Da origem para a direita, a gente chama de semi-eixo x positivo. Em cima do x positivo, a gente tem a marcação de 0 graus, ou seja, não tem inclinação nenhuma. Se a sua reta for horizontal, a inclinação dela é 0. Depois, qualquer outra posição que a sua reta estiver, eu vou começar a medir ângulo a partir do 0. Então, se o seu vetor está em 30 graus, a partir do 0 eu girei 30 graus no sentido anti-horário e essa é a posição do seu vetor. Tá? Então, o vetor B está por aqui, vetor B. E a inclinação dele é em torno de 30 graus. Bom, então a gente vai ter que somar esses vetores. Esses vetores estão em direções diferentes. Então, não basta somar 8 com 10, 18. Não dá para fazer isso. Nós vamos ter que usar um método, que é o método da soma algébrica, para poder resolver isso. E o método que a gente vai usar é o da decomposição de vetores. Tá? O método algébrico consiste na decomposição de vetores. Então, vamos agora continuar isso aqui e ver como é que a gente vai chegar na resolução desse problema. Primeiro passo. Primeiro passo é o seguinte, você vai pegar o vetor que está inclinado, que é o vetor B, e vai ligar a origem dele na origem do plano cartesiano. Então, você vai desenhar o plano cartesiano, vai pegar o vetor inclinado, que no caso é o B, e vai ligar a origem dele na origem do plano cartesiano. Então, você vai ter esse diagrama que está sendo mostrado aqui, tá? Depois, o segundo passo é encontrar as projeções desse vetor no plano cartesiano. É como se fosse a sombra dele. Como se você pegasse esse vetor B e deitasse ele aqui, ó, no eixo X. Então, a projeção dele no eixo X vai te dar esse vetorzinho que está em vermelho aqui, tá? Esse vetorzinho que está em vermelho é uma componente do vetor B. A gente fala que ela é a componente horizontal. Componente horizontal do vetor B. E por ser uma componente horizontal, a gente dá o nome para ela de Bx, componente do vetor B no eixo X. Depois, você vai encontrar a projeção do seu vetor no eixo vertical também. Então, como se você levasse ele lá para o eixo Y. Essa é a projeção, isso daqui a gente chama de BY. É a projeção do vetor B no eixo Y, que é a componente vertical do vetor B. Então, BY a gente chama de componente vertical do vetor B. E quando você faz o cálculo dessas componentes, quando você descobre os valores delas, você está trocando o vetor B. Então, ao invés de existir 10 newtons inclinado em 30 graus, isso aqui vai sumir. No lugar dele, eu vou substituir essas componentes Bx e By. Tá? Então, quando a gente encontra as projeções, a gente substitui o vetor original por essas projeções.
pela projeção vertical e a projeção horizontal desse vetor. Continuando. Depois que a gente encontrar essas projeções, a gente precisa calcular o valor delas, né? Então, primeiro a gente fez a projeção no plano cartesiano, agora a gente tem que calcular. Para calcular, o que eu fiz? Aquela projeção que estava aqui em cima do eixo Y, ó, eu só mudei ela de lugar. Eu posicionei ela na extremidade do vetor B, tá? Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para a gente conseguir enxergar uma figura bem conhecida aqui. Que figura é essa que se formou com as componentes Bx e By mais o vetor B? Formou-se aqui um triângulo retângulo. E é fácil trabalhar com triângulo retângulo. É fácil trabalhar com as relações trigonométricas. Então, a gente tem agora aqui o triângulo retângulo com os seus elementos. Bx e By são catetos. O B é a hipotenusa. Então, a gente tem a hipotenusa, tem o ângulo e faltam os catetos. Agora, a gente vai usar, então, a trigonometria do triângulo retângulo, ou seja, as relações trigonométricas, para conseguir resolver esse problema. Tá? E quais são as relações trigonométricas? As relações trigonométricas são o seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Outra relação trigonométrica é o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a última relação trigonométrica que vai ser utilizada aqui, tangente de um ângulo, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nós vamos usar essas três relações trigonométricas para determinar os valores de Bx e By e depois para encontrar o vetor resultante. Tá? Então, nós vamos trabalhar com isso agora. Comparando o nosso triângulo com um triângulo retângulo qualquer, né, vamos imaginar um padrão, comparando com um padrão, o Bx e o By são catetos. Mas quem que é o cateto oposto, quem que é o cateto adjacente? Lembrem-se que cateto oposto é aquele que não toca o ângulo. O ângulo é esse aqui, ó, 30 graus. Cateto oposto não toca o ângulo. Cateto adjacente toca o ângulo. Tá? E os catetos são aqueles segmentos de reta que quando se encontram, ó, quando eles se encontram, eles formam um ângulo de 90 graus. Então, aonde forma ângulo de 90 graus, você tem dois catetos. A outra reta vai ser a hipotenusa. E, continuando aqui, então, o nosso Bx vai ser o cateto adjacente e o nosso By vai ser o cateto oposto. Com isso, a gente consegue aplicar as relações trigonométricas e calcular o valor de cada um deles. Vamos começar pelo seno? Ó, o seno do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo de 30 graus. Tá? É o ângulo de 30 graus que foi dado no problema. Então, seno de 30 graus é cateto oposto. Quem que é o nosso cateto oposto? É o By sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o B. A hipotenusa é o B, 10 newtons. Então, aqui eu vou colocar 10. Virou uma equaçãozinha. O seno de 30 a gente consegue calcular. O By nós não temos. E o denominador é 10. Então, é só isolar o By e encontrar o valor dele. Então, esse 10 que está no denominador vai para cima multiplicando. 10 vezes o seno de 30 graus é igual a By. Seno de 30 graus é meio, mas você pode verificar na calculadora também. Então, meio multiplicando por 10 vai dar 5. Logo, a gente tem que By vale 5 newtons. Tá? O By vale 5. Agora, eu vou usar a relação cosseno para a gente calcular o x aqui embaixo. Eu vou só fazer essa pequena gambiarra aqui para a gente ter espaço.
Então, ó, cosseno do ângulo. Qual que é o nosso ângulo? 30 graus. Cosseno de 30 graus é o cateto adjacente. Adjacente, ó, cateto adjacente ao BX sobre a hipotenusa, que é o 10. Então, cosseno de 30 é o BX dividido por 10. Para isolar o BX, o 10 vai para o outro lado multiplicando. Então, a gente tem aqui que 10 vezes cosseno de 30 graus é igual a BX. E, portanto, BX vai ser cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que também é 0,8666. Então, eu vou pegar 0,87 e multiplicar por 10, que vai dar aproximadamente 8,7 newtons. Agora, nós já temos as relações trigonométricas, ou melhor, temos as componentes desse vetor, agora a gente vai prosseguir. Pessoal, o segundo passo é somar as componentes que estiverem na mesma direção. Então, nós temos o vetor A, eu desenhei ele aqui, vale 10 newtons. Na frente dele, eu coloquei a componente x do vetor B. Então, nós conseguimos aqui comparar, visualizar que o vetor BX ele está na mesma direção do A e, portanto, os dois vão poder ser somados. E depois eu coloquei o BY aqui na frente. Uni na extremidade do BX, eu uni o BY. Tá vendo que eu usei o método do polígono aqui, aquele método gráfico do polígono? Desenhei o vetor A, na extremidade do A eu liguei a origem do BX. Se eu tivesse mais vetores horizontais, na extremidade do BX eu colocaria um outro horizontal. E depois outro. Depois que eu terminasse de unir todos os vetores horizontais, é que na extremidade do último eu iria ligar o primeiro vertical, tá? Então, foi isso que eu fiz aqui. Se tivessem mais vetores, a gente iria respeitar a quantidade de vetores. Então, o vetor A de 10, eu vou poder somar com BX, que agora eu já sei quanto vale. Ele vale 8,7 newtons. E o vetor BY não vai somar com nada, porque não tem outro vetor vertical também que pode ser somado com ele. Quando eu somar esses dois, o A com o BX, eu vou ter esse vetor maiorzão aqui embaixo, ó. Então, aqui esse vetor maior azul é a soma do A com o BX, que vai dar 18,7 newtons. Então, eu somei as duas componentes que estavam na mesma direção. E o vetor BY não vai somar com nada porque ele está sozinho. Eu só vou repeti-lo aqui, então. Tá? E tem que seguir a ordem do método do polígono, a posição dos vetores. Eu desenhei, então, o vetor horizontal e na extremidade do vetor horizontal eu liguei a origem do vetor vertical. Notem que esses dois vetores aqui que sobraram é o resultado. Não tenho mais horizontal para somar, não tenho mais vertical para somar. Então, acabou aqui a soma. Então, eu posso usar o método do polígono ainda para poder unir a origem do primeiro com a extremidade do último e, portanto, encontrar o vetor resultante. Lembra lá na soma no método do polígono? Você unia dois vetores, sobrava a origem do primeiro e a extremidade do último. Quando você unia essas duas pontas, você tinha o vetor soma deles. Aqui é a mesma coisa. A gente vai unir essas pontas e vai ter esse vetorzinho verde aqui, que é o vetor resultante. Agora, a gente precisa determinar o valor dele. E é o último passo da nossa soma. O último passo agora é calcular o módulo e o ângulo do vetor resultante. Então, o módulo é o comprimento dessa seta verde. Eu vou chamar de R, por ser resultante, tá? Então, o comprimento dessa seta verde é o módulo e a inclinação dela é o ângulo. Esse ângulo não é igual àquele ângulo de 30 graus do vetor B, porque aqui eu somei já duas componentes. Então, esse ângulo é diferente. A gente precisa calcular o valor dele. Professora, mas se você chegou depois no método do polígono, por que já não usou no começo?
Porque no começo a gente não iria ter um triângulo retângulo. E com um triângulo retângulo é mais fácil de trabalhar. Você trabalha com as relações trigonométricas e o teorema de Pitágoras, tá? Então é mais fácil trabalhar com o triângulo retângulo. Por isso que a gente fez todo esse caminho para chegar até aqui. Lembrando que a componente horizontal era 18,7, a componente vertical era de 5 newtons. Agora basta a gente determinar o vetor resultante. Ó, o vetor resultante é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. E esses dois que nós já conhecemos, essas duas componentes, são os catetos. Então, a relação entre catetos e hipotenusa pode ser obtida pelo Teorema de Pitágoras. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Teorema de Pitágoras para a gente determinar o módulo do vetor resultante, tá? Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado, mais cateto adjacente ao quadrado. E a ordem aqui do oposto adjacente também não importa, tá? Se quiser colocar o adjacente primeiro, não tem problema, o resultado vai ser o mesmo. E agora, contextualizando o Teorema de Pitágoras para o nosso problema, a hipotenusa é o R, é o vetor resultante. O cateto oposto é 5 newtons e o cateto adjacente é 18,7. Só que eu não quero R ao quadrado, eu quero só a resultante, eu não quero a resultante elevada ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a raiz quadrada do outro lado da igualdade. Então, vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado mais 18,7 ao quadrado. Lembrando que você vai fazer isso na calculadora. Então, coloca um parênteses logo depois que você coloca o sinal da raiz e fecha o parênteses depois que você digita o último número, tá? O 18,7 elevado ao quadrado. Quando você faz isso aí na sua calculadora, vou colocar o resultado aqui em cima. O resultado vai dar aproximadamente 19,36. 19,36 newtons. Então, esse é o módulo, essa é a intensidade do seu vetor. Agora falta o ângulo. Para determinar o ângulo, eu vou usar uma relação trigonométrica. Você pode usar qualquer uma, seno, cosseno ou tangente. Como nós já usamos o seno e o cosseno, eu vou usar a tangente. E também nos livros é mais comum usar a tangente. Tá? Então, se vocês quiserem adotar a tangente como módulo de determinar o ângulo do vetor resultante, modo de determinar o ângulo, você pode usar como padrão, tá? Mas cabe seno e cosseno aqui também, não tem problema nenhum. Então, a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente do ângulo, agora importa a ordem, viu? O cateto oposto é obrigatoriamente primeiro. 5 dividido por 18,7. Da mesma forma que eu não queria o R ao quadrado e fiz do outro lado da igualdade a operação inversa, aqui também eu não quero a tangente, eu só quero o ângulo. Então, no outro lado da igualdade, eu vou ter que fazer a operação inversa da tangente. E a operação inversa da tangente é o arco tangente. Arco tangente de 5 sobre 18,7. Aonde tem o arco tangente na minha calculadora? Arco tangente na sua calculadora é escrito dessa maneira, ó, tangente elevado a menos 1. Não é o inverso da tangente. Não é o inverso, não é 1 dividido pela tangente, tá? Mas é a função inversa da tangente, que é o arco tangente. Então, não basta apenas você escrever 1 dividido pela tangente. Isso aqui está errado. Se você colocar isso na sua conta, você vai chegar num resultado completamente errado. O que nós temos que fazer é usar essa função tangente elevada a menos 1 que tem lá na calculadora. E aí você vai colocar, então, para acessar, você vai ter que apertar lá a segunda função, porque
ela está em cima da tecla tangente. Então, você vai achar a tangente, você vai ver que em cima dela está lá arco tangente. Você vai acessar a segunda função para isso e vai digitar lá entre parênteses os valores 5 dividido por 18,7. Eu estou fazendo agora na minha calculadora, faça aí também. Ó, aqui deu aproximadamente 15 graus, tá vendo? É metade do ângulo do vetor B. Então, aqui na minha calculadora, deu aproximadamente 15 graus de inclinação. E chegamos ao resultado. Então, o módulo do vetor resultante é 19,36 newtons e o ângulo do vetor resultante, a inclinação dele, é de 15 graus. Isso significa que esse vetor R pode substituir o vetor A e o vetor B. Então, você pode trocar os dois vetores por um só, mas esse único vetor tem que ter exatamente esses valores de módulo e de ângulo. Ele tem que ter exatamente 19,36 newtons de módulo, de comprimento e uma inclinação, um ângulo de 15 graus, que é esse ângulo θ. Se não for assim, não é a soma dos vetores, não substitui os vetores A e B. Tá certo? Pessoal, e aqui só para finalizar, eu quis mostrar para vocês como ficaria no original, né? Pegando os vetores originais. Aqui tem o vetor A original, o vetor B original, sem passar pela decomposição. Imagina, gente, que aqui, como no exemplo que eu citei anteriormente, são caminhos. Você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Você tem aqui um ponto inicial, você tem aqui um ponto final. Você pode sair do ponto inicial e fazer esse caminho, o caminho A, depois você muda a direção e faz o caminho B. Ou você pode fazer esse caminho em linha reta. Se você não respeitar o módulo, se você colocar um módulo menor, você pode chegar em um outro ponto, ó. Se o módulo não for 19,36, se fosse, por exemplo, 10, 15, você iria chegar num ponto antes do ponto final. Então, você não está chegando no mesmo lugar. Ou seja, esse vetor C não pode substituir o A e o B porque não vai chegar no mesmo local. Se você mudar a inclinação, ele tem inclinação aqui de 15 graus. Se você mudar essa inclinação, se você colocar uma inclinação maior e mantiver o mesmo módulo, você vai chegar num outro ponto que não é o ponto F. Vai chegar num outro ponto aqui totalmente diferente do ponto F. Tá? Ou se você colocar um ângulo menor, se você colocar um ângulo menor do que 15, você também vai chegar numa outra posição, que não é a posição F. Então, tem que ter exatamente essas medidas que nós encontramos. Tem que ter exatamente esse módulo, exatamente esse ângulo, para que a gente consiga substituir. Então, pensa que esse vetor C é o vetor que substitui o vetor A e o vetor B, tá certo? E só para comparar também os ângulos, eu coloquei aqui, ó. Essa é a inclinação do vetor B, tá vendo? É bem diferente da inclinação do vetor C. Então, o ângulo tem que ser calculado, ele não pode ser apenas substituído. Aqui tem 30 graus, aqui tem metade, tem 15. Tá? Então, não posso apenas repetir o ângulo, eu tenho que calcular, eu tenho que chegar no valor correto. Porque se eu fosse manter esse ângulo de 30, ia acontecer esse caminho aqui, ó. Eu ia chegar num ponto totalmente diferente do ponto que eu queria chegar, certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido assimilar o conteúdo e qualquer dúvida me perguntem na aula. Muito obrigada pela atenção de vocês.